nós começamos a estudar agora, então, a presença da fonte de tensão na análise nodal, tá? Nesse caso que eu circulei ali, né, vocês podem ver que entre dois nós da análise nodal, eu tenho uma fonte de tensão. Isso é o que a gente chama de supernó, e a gente vai usar esse teorema para resolver essa análise nodal. O supernó, ele vai substituir esses dois nós ali, o V1 e o V2, e a gente vai considerar ele como um nó que engloba, né, V1 e V2, tá? Por isso que chama supernó. E aí a análise dele acontece de duas formas. Primeiro dentro do supernó e depois fora do supernó, ou vice-versa, né? Mas é isso que precisa ser feito. Então, eu vou fazer a primeira análise dentro do supernó. Vou chamar isso de Opa, ficou ruim, né? Vou chamar isso de supernó in, para vocês lembrarem que é dentro. E aí, eu vou construir, né, uma relação entre a tensão no nó 1 e a tensão no nó 2 com aquela fonte de tensão. Observem que a polaridade positiva dessa fonte de tensão de 100 volts, ela fica no V1, né? E a polaridade negativa, ela fica no V2. Então, V1 menos V2 é igual a 6 volts. Ali, né? Aqui a equação. Dentro do supernó. E na sequência, a gente vai fazer a equação fora do supernó, tá? Considerando aquilo ali como um único nó. Então, eu vou chamar isso de supernó out, tá? E aí, a gente vai começar a análise. Nesse supernó, eu tenho conectado 1, 2, 3, 4 ramos, tá? Então, nessa minha equação, tem que aparecer 4 correntes. Eu vou chamar aqui essa corrente que percorre o elemento de 6K de I1, e esse elemento aqui, vou dizer que tem uma corrente I2 que percorre ele, tá? Então, a nossa análise fica menos 6 mili, mais I1, mais I2, mais 4 mili, isso é igual a zero, tá? Então, vamos lá, né? Menos 6 mili, porque tá entrando aqui no nó, mais I1 saindo do nó, mais I2 saindo do nó, mais 4 mili saindo do nó. Observem que eu somei tudo que entra aqui como se isso aqui fosse um único nó. Agora eu vou fazer a mesma substituição que nós fizemos nos exercícios anteriores, que é escrever essas duas correntes aqui em função das tensões nos nós, tá? Daí eu vou usar as tensões separadas, né? Daí é outra situação. Então, I1 é V1 menos 0 sobre 6K, né? Então, V1 sobre 6K mais. E I2 é V2 sobre 12K, mais V2 sobre 12K, isso é igual a 2 mili, né? 6 menos 4, 2 mili. O que a gente vai fazer agora é organizar um pouquinho essa equação. Eu vou cortar esses dois Ks aqui com esse mili. Ok. Vou fazer um mínimo aqui de 12, né? Aí vai dar 2V1 mais V2, e isso é igual a 2. Opa, não tem esse K aqui, né?
Então, a gente vai ficar com a seguinte equação. 2V1 mais V2 é igual a 24, tá? Então, o nosso sistema de equações fica assim, né? V1 menos V2, que é igual a 6. Aí, 2V1 mais V2 é igual a 24. Então, aqui as duas equações, né? Que eu tirei lá de cima, da equação do supernó dentro e a equação do supernó fora, tá? Eu posso operar, somar, né? Essas duas equações aqui, porque daí eu consigo isolar o V1, né? Então, eu fico com 3V1 igual a 30 e V1, então, é igual a 10 volts. Para descobrir o V2, é só substituir o V1 em alguma das duas equações, né? Então, pode ser a primeira, essa aqui. Ficou bonito isso, né? Vou substituir nessa, tá? Então, vai ficar 10 menos V2 é igual a 6, né? Então, V2 é igual a 4 volts. Ok? Esse é o conceito de supernova.